2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Repete comigo aí: o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você pode dizer glória a Deus? Profetizo que você vai entender essa palavra, amados. Deus ministrou ao meu coração, a gente vem pregando aqui, sabe? Deus tratando algumas coisas muito específicas conosco. Eu vejo Deus tratando com o caráter da igreja. E nessa noite Deus me deu uma palavra, uma mensagem que talvez aos teus olhos pareça ser muito forte, mas que é uma verdade que nós não podemos deixar de falar nesses dias. O título dessa mensagem é A Máscara do Pecado. Repete comigo aí: a máscara do pecado. O uso de máscaras, queridos, é muito comum em diversas culturas, festas, apresentações teatrais. Quando a gente fala às vezes de peça de teatro, você vê ao longo da história. Dentre os significados e funções, a máscara geralmente é usada para esconder a verdadeira face ou projetar uma aparência diferente. Da mesma forma, nós estamos vivendo numa sociedade inclinada a usar máscaras. E aqui eu não estou falando da máscara que todos nós tivemos que usar, infelizmente, por conta do Covid. Mas uma máscara principalmente falando de caráter, principalmente falando de coisas nossas internas. Às vezes, nós nos colocamos uma máscara de sorrisos, quando dentro de nós estamos arrebentados de tristeza por alguma situação que aconteceu. Às vezes, você coloca uma máscara, nós colocamos uma máscara de pureza, quando a gente está vivendo, na verdade, uma vida sem compromisso com a santidade de Deus. Às vezes, a gente vê pessoas vestindo uma máscara de amor, quando, na verdade, o relacionamento que ela tem com uma outra pessoa não é nada mais além de interesse pessoal. Há momentos que pessoas vestem máscara de tolerância, quando dentro do coração delas existe um plano de vingança. Há situações que pessoas usam máscaras de espiritualidade, quando o coração infelizmente está completamente sujo e enrolado com o pecado. Há pessoas que usam máscara de misericórdia, transparecem misericórdia, mas não tem qualquer empatia pelo seu próximo, pelo outro que está na frente dela. Sabe, amados, máscaras não duram muito tempo, irmãos. Máscara é algo muito passageiro. Ela não fica para sempre no rosto de ninguém. E de todas as máscaras que alguém pode vestir, a mais perigosa é a máscara do pecado. Nós estamos vivendo uma sociedade que vive e prega uma doutrina chamada hedonismo. Você sabe o que é o hedonismo? O hedonismo, queridos, é algo que diz o seguinte: olha só, você precisa buscar o prazer. Tudo nós precisamos fazer por causa do prazer. Busque o prazer, independente do que tiver que acontecer, você precisa ter prazer, você precisa sentir prazer. Você precisa buscar o prazer a qualquer custo. Só que, amados, viver o hedonismo, essa busca pelo prazer é muito perigosa, porque tem gente, muitas das vezes, buscando o prazer de uma forma, sabe, tão incessante, que não mede esforços ou qualquer custo, às vezes, para errar, para pecar. Eu já vi casamentos sendo destruídos porque um do cônjuge queria buscar prazer em outras coisas, em outras pessoas. Porque eu busco pelo prazer, precisa ser o prazer pelo dinheiro,
O prazer pelas coisas desse mundo, isso é muito sério, amados. Estou falando de uma prática que é vista na nossa sociedade, nós vivemos nesses dias. Ou seja, o prazer é o meu bem supremo. Não me preocupo com as consequências. Se me dá prazer, eu faço. E isso é muito perigoso. Porque, amados, tudo que nós fazemos tem consequências. Tem gente, infelizmente, indo para o inferno porque está buscando prazer a qualquer custo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Porque Deus não quer que a sua vida se perca. Fala isso para quem está perto de você. Deus não quer que você se perca, querido. Fala mesmo, fala para outra pessoa também. Deus não quer que... Fala para a pessoa que está atrás de você, do seu lado, aí isso. Deus não quer que você se perca. Sacode seu irmão e fale para ele, fale para ela. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos Paulo escrevendo, para Coríntios. E mais especificamente no capítulo 3, ele começa a escrever contra falsos apóstolos. Se você for ler desde o início do capítulo 3, que estavam ali começando a incutir e perturbar os crentes daquela igreja. Falando, na verdade, usando coisas para desvirtuar isso. Se você pegar essa mesma carta, no capítulo 11, você vai ver que o apóstolo Paulo chama esses mesmos homens de obreiros fraudulentos, que se transfiguram, ou seja, tomam forma de pessoas de Cristo. Usam uma máscara de pessoas de Cristo, mas que na verdade não eram. Ele compara esse tipo de gente até mesmo com Satanás, que se transfigura de anjo de luz. Toma forma, parece ser anjo de luz, quando na verdade não é. Porque a máscara faz isso com a gente, amados. Ela passa uma falsa impressão de quem nós não somos de verdade. Eu posso estar chorando aqui. Se eu coloco uma máscara com um sorriso largo de orelha a orelha, você vai pensar que eu estou feliz. Porque é o que a gente faz. E, amados, isso é muito sério. A gente não pode vestir essa máscara chamada pecado. É a máscara mais perigosa que nós, como filhos de Deus, na verdade essa máscara precisa estar longe da gente. A gente precisa rejeitar essa máscara. Se você for ler Coríntios, estudar a palavra, você vai ver que esses homens estavam propagando ali que os crentes, daquela época da igreja de Corinto, deveriam ter cartas de recomendação dos seus líderes em papel, e essa carta atestaria uma falsa santidade, uma falsa posição de cristão. Na verdade, amados, não é o que a gente escreve, é quem a gente mostra de verdade, são as nossas atitudes. Porque dizer que é, qualquer um pode dizer que é. Posso dizer para você que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas quem vai mostrar de verdade são as minhas atitudes. Você não conhece a árvore pelo que você diz que ela dá, você conhece a árvore pelo fruto que você vê ela dando. E a questão é essa, queridos: qual fruto você tem dado? O que você tem mostrado? Eu tenho ensinado isso aqui na igreja. O nosso testemunho chega nos lugares antes da gente. O seu testemunho, o que você demonstrou de frutos, chega nos lugares antes de você. Não adianta, querido. Às vezes você vai tentar vestir uma máscara de uma coisa, mas o teu testemunho vai na tua frente. Tuas atitudes vão na sua frente. E o que Deus quer de nós é que a gente realmente sejamos pessoas que, vivamos assim, com o nosso rosto, com a nossa vida completamente desvendada diante de Deus. Porque quem gosta de coisa escondida no escurinho é Satanás, amados. Deus é luz. Quando brilha a luz, amados, não tem. Se eu apagasse a luz dessa igreja toda aqui, e ali no meio onde está o Rafael acendesse uma pequena luz, essa luz se destacaria. Porque quando Jesus brilha, não importa o tamanho das trevas, o que importa é que a luz que ele faz brilhar, ela se destaca. O que eu quero pregar para você nessa noite é você entender que Jesus está te dando uma oportunidade. Se alguma área da sua vida estava envolvida em trevas, é a luz dele que vai brilhar hoje, para trazer realmente, para te dar a direção. Porque talvez você está perdido, está enrolado com pecado, está enrolado com coisa ruim, mas Deus nessa noite trouxe você aqui para fazer brilhar uma luz na sua vida, para acender uma chama no seu coração, para que verdadeiramente hoje você jogue essa máscara fora e viva uma vida desvendada diante do Senhor, para que ao invés de uma máscara, a glória do Senhor brilhe no seu rosto.
Aleluia. Quando você vê, amados, Paulo escrevendo sobre isso, ele fala no capítulo, mais precisamente no versículo 13, ele fala: usa o exemplo de Moisés e o povo de Israel, o povo judeu. Toda vez que Moisés ia falar com Deus, ele voltava de uma forma diferente. A glória do Senhor brilhava no rosto dele. Só que a Bíblia mostra pra gente que Moisés tinha que usar um véu, para que as pessoas não tivessem contato. Enfim, várias linhas teológicas vão defender certas coisas. Uns vão falar, e como realmente era, se a glória do Senhor tivesse contato, aqueles homens fulminaria. Outros vão dizer que isso era para que ninguém idolatrasse a figura de Moisés, tipificando talvez também Cristo, que um dia rasgou o véu de cima a baixo, mostrando pra gente que nós temos livre acesso a Deus. Só que o mais importante, amados, é não termos máscaras, não termos véus no nosso coração. Porque há muita gente vivendo assim, querido, com uma máscara. O problema é até quando, querido? Até quando você vai viver assim? O que Deus está falando conosco, amados, é que a gente não pode viver com a máscara do pecado no nosso rosto, com a máscara do pecado na nossa vida. Quando você veste a máscara do pecado, você está trocando algo eterno por algo passageiro. Cito só um exemplo para vocês aqui, muito simples. Se chegasse para você e prometesse para você que você vai ganhar, você vai ter recurso, você vai ficar milionário, bilionário, nunca mais vai te faltar dinheiro na sua vida. Quem recebe aí, fala amém. Amém. Eu recebo, sou o primeiro. Só que para isso acontecer, você precisa esperar e, se controlar por uma semana, um mês, sem nenhum recurso na sua mão, aparentemente. O que você faria? Você esperaria ou você ia ficar desesperado, falando: não posso ficar sem dinheiro uma semana, um mês, e preciso agora desse dinheiro? O que você faria? Oi? Esperaria? Marcos falou que esperaria. Oi? Esperava? Pois é, amados. Eu penso que a resposta de vocês será: claro, vou esperar, claro, eu já tenho uma promessa de, não me faltar nunca mais nada. O que é uma semana? O que é um mês? Pois é, queridos. Da mesma forma funciona a gente e a santidade. Deus prometeu para nós uma vida eterna com Ele. Só que tem gente trocando uma vida eterna por um momento de prazer. Por uma semana, por um dia, por 10 minutos, por uma hora envolvido no pecado. É como se você estivesse rejeitando a oportunidade de nunca mais, sabe? Porque a Bíblia fala isso pra gente. Quando nós formos morar no céu, a gente não vai ter mais fome, não vai ter mais sede. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que é talvez, amados, você, viver aqui nessa terra 70, 80, 90, 100 anos, amém, esperando e tendo uma esperança no Senhor, vendo uma vida pura de santidade. Por quê? Porque Deus já tem uma promessa de vida eterna para você. Só que a gente às vezes troca uma vida eterna, troca a oportunidade de nunca mais, ter falta de nada na nossa vida por coisas passageiras. Mas Deus está falando contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Não troca o eterno pelo passageiro. Não troca um prazer de uma vida eterna por um prazer que vai durar 10 minutos, uma hora, uma semana. Por quê? Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Fale isso para quem está do seu lado. Deus tem sempre o melhor para você, querido. Deus está preparando o melhor para você. Não troca. A gente trocando herança. Deus já, amado, Deus já te chamou, Deus já se libertou você, Deus já salvou você. Deus talvez está fazendo essa obra na tua vida porque Ele ama você. Só que Ele não quer que você se perca, amado. Ele não quer que você se perca. Deus, quando vê uma ovelha que talvez se perdeu, Ele corre atrás, Ele vai lá, Ele salva, Ele vai lá. Como Ele está fazendo talvez com você aqui nessa noite. Mas há momentos que você talvez vai ser um filho pródigo diante de Deus, que você vai ter que fazer o caminho de voltar, sem que o Pai vá atrás de você. Disposição do seu coração, tem que ter atitude sua. O pecado é o maior problema. O maior problema que a gente tem não é falta de dinheiro. O maior problema que a gente tem, amados, não é às vezes a saúde. O maior problema do ser humano chama-se pecado.
E talvez pregar isso nesses dias choca o nosso coração, parece. Por quê? Porque, amados, a gente tem que pregar a palavra da verdade. A palavra de Jesus era essa. A palavra de João Batista pregando, lá preparando o caminho do Senhor, ela: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus não quer que você se perca, querido. Deus ama a tua vida de uma forma tão linda que deu o melhor que Ele tinha por você. Há riscos quando você veste essa máscara do pecado. Vamos ver alguns deles aí no texto. Versículo 16 diz assim: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, enquanto alguém não tem um encontro com o Senhor, é como se a pessoa está vivendo uma vida de cegueira. E vou mais além, amados. A máscara do pecado, além de trazer cegueira, ela traz algo para o ser humano chamado hipocrisia. E você vai entender o que eu estou falando. Dizem que o pior cego é aquele que não quer o quê? Que não quer ver, que não quer enxergar, né? Mas eu vou além, amados. O pior cego é aquele que finge não enxergar. Porque às vezes a gente sabe o que é certo, a gente sabe que aquilo não presta pra gente. A gente sabe que Deus chamou a gente para não viver essas coisas. E a gente está vivendo. E a gente está se enrolando. E a gente está, alimentando o nosso prazer carnal. Tua carne, amada, sempre vai desejar as coisas da carne. A Bíblia fala isso: as coisas da carne se inclinam para as coisas da carne. Mas se você é alguém espiritual, a Bíblia vai dizer: as coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A hipocrisia, por sua vez, é quase sempre o resultado de um coração soberbo e um olhar altivo, que impede muitas das vezes as pessoas perceberem que é muito fácil eu combater, eu apontar o pecado do outro, quando na verdade às vezes o que eu estou vendo no outro é o pecado que eu estou cometendo. A gente às vezes é muito bom, ou não gosto nem de usar o termo bom, mas é muito, tem um nível alto para julgar o outro. E às vezes a gente se coloca como juízes, donos da razão e donos da verdade, concordando quando alguém é castigado por aquilo que a gente acha que moralmente é errado. Só que você já olhou, fez o exercício de olhar hoje para a sua vida, meu irmão? Já fez o exercício de olhar para o seu interior? E talvez ver se o pecado que você talvez está combatendo está correspondendo às vezes à tendência que está no seu coração. A gente é fácil para julgar, amados, mas a gente muitas das vezes é muito difícil para a gente refletir dentro do nosso interior. A Bíblia não manda você julgar você mesmo. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você precisa fazer um exame da sua vida, querido. Meu irmão, por quê? Porque senão você pode estar sendo dominado por essa hipocrisia. Um coração hipócrita é um coração duro, é um coração que é rápido e assertivo para apontar o pecado alheio. Que quando acontece alguma coisa, até no olho você vê a máscara do pecado, né? Ai, que isso, aconteceu uma surpresa, um repúdio. Mas que em se tratando dos seus próprios pecados, você se mantém em silêncio. Porque você está se escondendo atrás dessa máscara chamada pecado. Só que hoje você veio num lugar, amados, de luz. Você veio num lugar onde as máscaras caem. É a presença de Deus. Não há quem se chegue na presença de Deus e permaneça da mesma forma, porque a Bíblia fala que Ele sonda a mente, sonda o coração. Quem conheceu a mente do Senhor? Deus conhece você mais do que você mesmo. E Deus se entristece, amados, com gente altiva. As obras da carne são no mesmo nível, amados. Não tem maior pecado, não tem menor pecado. Porque às vezes a gente acha que, não, se eu estou pecando, o pecado do meu irmão é maior do que o meu. Para Deus não tem isso, amados. Se você ler a Bíblia aí em Gálatas 5, você vai ver que são apresentados ali vários tipos de pecado, as obras da carne, né? Você conhece esse texto? Pecados contra Deus, contra a pessoa de Deus, idolatria, feitiçaria. Pecados contra o próprio corpo, prostituição, impureza, lascívia, bebedeiras, glutonarias. Pecados contra o outro, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Só que todos eles, igualmente, nos distanciam do Senhor, amados. A gente precisa lutar não apenas contra a prostituição, não apenas contra a idolatria,
mas também lutar dentro da casa de Deus contra a arrogância, a murmuração, o orgulho, a malícia, a avareza, a inveja, a altivez, o desrespeito, o atrevimento, a falsa santidade, porque tudo está num bolo só, amado, chamado pecado. E Deus não quer que você se perca. Se você está vivendo uma vida fingindo que é cego, Deus nessa noite não quer te condenar aqui nesse lugar. Deus quer te salvar nesse lugar. Sabe, talvez você até hoje ficou dando uma de hipócrita por aí. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você tratar isso, meu irmão, de você resolver isso antes que seja tarde demais para você. Porque a gente não sabe, a gente fica esperando a volta do Senhor e todos estamos buscando. Só que o dia do Senhor pode chegar para mim e para você antes do grande dia do Senhor. Você está preparado para esse dia? Se converte, meu irmão, hoje, de verdade para o Senhor. Porque a conversão, às vezes a gente acha que só tem que se converter quem não conhecer a igreja, quem chegou ontem na igreja, não. Tem gente com 10, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja precisando se converter, amados. Precisando se converter, sim. Porque você vê no coração, está vestindo uma máscara. Você está vendo o coração da pessoa, está vestindo a máscara. Está com a máscara da cegueira e da hipocrisia. Tem X anos de igreja, fundou a igreja. Foi a pessoa que abriu a porta da igreja. Pois é, meu irmão. A minha igreja não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sincero, pessoas arrependidas, sabe? Um homem, uma mulher de Deus que se coloca diante de Deus falando: Senhor, sabe, eu sei que eu sou, eu sei que eu errei, mas me perdoe. E fala isso de coração, querido. Foi assim com o ladrão da cruz, entre outras situações vistas na Bíblia. Outra coisa que a máscara do pecado faz com a gente, versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A máscara do pecado coloca pessoas em uma prisão espiritual. Parece, amados, eu vou além. A máscara do pecado coloca as pessoas numa prisão, e não numa prisão comum. Parece que você está numa cela solitária. Por que eu estou falando isso? A Bíblia diz que os nossos pecados colocam separação entre nós e Deus. Deus não muda a posição dele. Deus não muda os princípios dele. Os princípios de Deus são imutáveis, amados. O que acontece é que o pecado é como se a minha distância para Deus fosse essa, e o pecado vai me dando obstáculos que vão me afastando de Deus, mas Deus continua ali no mesmo lugar. O pecado impede você de ser mais íntimo com o Senhor. E deixa eu falar uma coisa para vocês, amados, e preste atenção no que eu estou falando. Tem gente que frequenta a igreja, tem gente que não falta um culto na igreja, tem gente que fala, que canta, que prega, que toca, que dança, que atua, só que você não sente Deus em nada do que a pessoa faz. Por quê? Porque está com a vida completamente enrolada com o pecado. Não transmite unção, não transmite, porque, amados, a graça do Senhor, a salvação, Deus conquistou para nós, mas a unção tem um preço. A unção não é de graça. Você tem que pagar um preço de santidade, de oração. E a gente às vezes quer mostrar uma máscara de falsa santidade para as pessoas. Você está na solitária do pecado, querido. Esse texto a gente muitas das vezes usa para dizer assim: não, o Espírito do Senhor está à liberdade. A gente tem liberdade para pular, para dançar. Claro que nós temos a presença de Deus, mas quando você lê o texto, você vai entender que a maior liberdade que Deus tem para nós é te libertar do pecado. Esse texto mostra isso, onde o Espírito do Senhor está, o que é a liberdade. Ou seja, você não tem mais motivo para estar preso, aprisionado às coisas do mundo. Por quê? Porque você está cheio do Espírito do Senhor. O que está faltando nesses dias é mais isso, é mais joelho dobrado para pedir unção de Deus. Eu sinto Deus aqui nessa noite, eu sinto uma graça do Senhor. O que está faltando nesses dias é gente mais quebrantada diante de Deus. Por quê? Porque, amados, às vezes a gente quer mostrar para as pessoas e veste uma máscara, querendo mostrar para as pessoas algo que nós não somos.
E a pior coisa que tem é isso, querido. Porque Deus conhece você. Tem gente com a mente tão cauterizada que pode o pastor pregar, pode vir um anjo pregar, podia Jesus falar, amados, diretamente com a pessoa. Só que a pessoa está numa prisão tão grande em relação ao pecado que para ela tanto faz, tanto fez. Mas essa noite Deus está te chamando aqui para você dar importância a essa palavra. A maior liberdade que alguém pode ter é não viver aprisionado pelo pecado. Porque o pecado é como um vício que domina a pessoa de uma tal forma que a pessoa não consegue lutar contra aquilo. E tem muita gente vivendo assim porque está faltando mais busca do Espírito Santo de Deus. Quer viver uma máscara. A máscara do crente, do domingo, domingueiro. O Zeca Pagodinho fala aí fora que tem um cervejeiro, tem um crente domingueiro. Que veste a máscara do domingo, bonitinha. Amado, isso é muito sério, queridos. Sozinho você não vai conseguir resolver. Sozinho você não vai ter força para lutar. Mas quando você tem o Espírito de Deus, a Bíblia fala ali ao que há liberdade. Talvez o que está te aprisionando até hoje foi porque está faltando mais Espírito de Deus na tua vida, querido. Está faltando você buscar mais. Tem que trazer Deus para esse negócio. Tem que ter uma vida de consagração maior do que você está tendo hoje. Tem que descer mais, se humilhar mais. Porque se você não está fazendo isso, você está praticando a hipocrisia. E Deus não gosta de gente hipócrita, querido. Jesus nesse mundo, quando falava aos fariseus, chamava eles mesmo, vocês são hipócritas, raça de víboras. E falava mesmo por quê? Porque os caras vestiam essa máscara. Jesus usa até o exemplo com eles de sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Já foi no cemitério, né? Enfim, não é o melhor ambiente do mundo, claro. Mas o sepulcro caiado é aquele que é muito bonito por fora, florido, tal. Mas por dentro, amados, quando você vai ver o que? Podridão. Sabe? Coisa morta, em decomposição. Tem gente assim, a máscara da pessoa é uma máscara bonita por fora, mas por dentro tá assim. A gente não pode ser pessoas assim, amados. Deixa que a gente seja pessoas de verdade. Bota a mão no seu coração e fala, eu. Todo jovem vai falar isso, eu preciso ser um crente de verdade. Fala novamente isso, eu preciso ser um crente de verdade. Provérbios 28:13. Bota na tela aí para mim, Rafa, por favor. A Bíblia fala isso pra gente. Isso, 28:13. 13, Rafa, por favor. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona alcança o quê? Misericórdia. Tem gente escondendo, botando na máscara os seus pecados, escondendo. Só que, amado, o segredo para você realmente alcançar a misericórdia de Deus na tua vida é você confessar e você abandonar. Não, mas eu não posso fazer isso. Vou perder a minha imagem que as pessoas têm de mim, a minha reputação de crente, meu crachá, minha função. Querido, se preocupa com essas coisas, não se preocupa com a tua salvação, meu irmão. Se preocupa com a tua salvação. O apóstolo Ezequiel nos ensina isso. Você pode cantar para Deus em pecado, você pode tocar para Deus em pecado, você pode falar balá, falar tudo em pecado. Você só não pode entrar no céu em pecado. Você não vai conseguir. O passaporte para o céu não são as coisas que nós fizemos para Deus. É o quanto de verdade nós nos santificamos para Ele. O servir é consequência disso, porque alguém que sabe, que se santifica, que se entrega ao Senhor, tem amor a servir. O que fez muita gente deixar de servir ao Senhor foi isso. Pessoas que serviam a Deus, que tinham amor pela obra de Deus, mas deixaram de servir. Por quê? Porque se enrolaram com as coisas do mundo, se enrolaram com as coisas do pecado, a ponto do prazer do mundo ser maior do que o prazer de servir a Deus. Eu não ganho, amados, 1 centavo para estar aqui. Muitos irmãos aqui, ninguém ganha 1 centavo para estar aqui nesse altar. Mas eu faço por quê? Porque o maior prazer da minha vida é estar na casa do Senhor.
Nenhum trabalho secular, nenhum salário desse mundo, nada, nada, para mim é mais importante do que estar na presença de Deus. Por quê? Porque eu sei de onde o Senhor, sabe, me livrou, me tirou. Se eu não estivesse aqui, talvez onde que eu estaria? Quantos de vocês estão aqui? Um dia o Senhor tirou você, sabe, de coisas que talvez já teriam te levado à morte, mas Jesus te salvou, te libertou e te curou. Querido, é para que você tenha uma vida. A Bíblia fala isso: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Oh, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Busca o prazer nas coisas de Deus. Versículo 18, para a gente concluir. Nós podemos concluir com isso, amados. Diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A partir do momento que nós tomamos a decisão de abandonar uma vida de aparência, uma vida de máscaras, assumir que nós temos falhas, assumir que nós temos debilidade, sim. Sabe, abandonar aquela figura do perfeitinho, do bonitinho, da bonitinha. A gente realmente descobrir o nosso rosto diante do Senhor, amados. Aí nós somos transformados pelo Espírito Santo. Faltando nesses dias mais humildade para chegar diante de Deus. A gente assim começa a viver uma vida real, onde a gente deixa Deus invadir o nosso ser. E tudo de bom que tem em nós começa a resplandecer em nós. Aí não é mais máscara. Aí é a glória do Senhor que está dentro de nós, resplandecendo, refletindo. Sabe? A gente precisa viver isso, querido. Deus quer invadir o teu ser e verdadeiramente fazer você realmente expressar isso dentro do seu coração. Se eu tenho o amor de Cristo dentro de mim, as pessoas vão ver o amor do Senhor no meu rosto, nas minhas atitudes. Se eu tenho a alegria da salvação dentro do meu coração, as pessoas vão ver essa alegria estampada no meu rosto. Não vai ser máscara. Se a misericórdia do Senhor me alcançou, eu vou ter misericórdia com o outro também. Se o perdão que Deus me deu todos os dias eu recebo, eu também consigo exercitar o perdão também quando eu sou ofendido por alguém. Quando eu vivo uma vida realmente assim, os dons do Espírito Santo que estão dentro do meu coração começam a exalar de mim como aquele perfume. Quando alguém passa perfumado perto de você, que você sente esse perfume do seu irmão, da sua irmã que está do teu lado aí, bem cheiroso. É esse bom perfume que a gente tem que exalar onde a gente vai. Isaías 25, versículos 7 e 9, por favor, Rafa. Isaías capítulo 25, versículos 7 a 9. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Quando o teu rosto for descoberto da máscara do pecado, neste monte Ele destruirá o véu que encobre todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas do seu rosto. Enquanto eu estiver falando, eu queria que você pegasse essa palavra, querido. Retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Versículo 9. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Você pode dizer glória a Deus por isso? É isso que ele quer fazer conosco, amados. Enxugar dos teus olhos toda lágrima. Só que Jesus não consegue enxugar os olhos de ninguém que veste máscara. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, para a gente encerrar esse momento, é: quantos aqui de verdade querem viver uma vida sem máscaras? Quantos aqui de verdade... Dani, apaga a luz aí para mim, por favor. Vou pedir, pode deixar só a Bárbara aqui, Ministério de Música, por favor. Pode deixar só a Bárbara aqui. Pode segurar isso. Apaga a luz aí para mim. Talvez é a noite que o Senhor chamou você para você fazer um autoexame da tua vida. Feche teus olhos onde você estiver aí. Talvez você está precisando nessa noite tratar uma situação. Talvez você veja até aqui essa noite, você talvez
Você não esperava essa palavra e realmente Deus surpreende a gente. Você talvez está precisando confessar um pecado. Preste atenção no que eu estou te falando. Você talvez está precisando tratar uma situação. Entenda que aqui na igreja, pode manter os seus olhos fechados aí no seu lugar. Não existe nenhuma pessoa com poder ou com autoridade para julgar você. Somente o Senhor, querido. Mas o que você precisa nessa noite é largar isso. Largar essa vida com a máscara do pecado. Porque, amados, se você não largar, um dia essa máscara vai cair. E talvez vai ser no momento que você não está esperando. Isso vai te expor. Jesus quer realmente fazer a luz brilhar no seu coração, para que você realmente seja alguém que viva uma vida de verdade diante do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, se você precisar confessar algo diante do Senhor, você vai fazer isso. Se você talvez falar, pastor, eu sinto que eu preciso vir até o altar para entregar algo diante do Senhor, você vai ter liberdade nesse lugar. Isso. Isso é uma noite onde Deus separou para tratar com você de uma forma íntima, individual. Não perde essa oportunidade, querido. Porque, como eu falei, talvez seja a última que Jesus está te dando. Queria que você realmente, aí no seu lugar, você fizesse esse exame da sua vida. Vamos cantar novamente essa canção de uma forma bem suave. Que Deus possa ministrar o teu coração.